Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Nós vamos começar a falar hoje de uma obra muito interessante, uma obra muito impactante. O que a gente deve levar em consideração que as obras da UFO dessa vez têm um olhar, né? E esse olhar está numa perspectiva da gente rever nossas questões relacionadas a todo o contexto histórico do Brasil, né? Então, esse livro que nós vamos comentar hoje, Contos Negreiros, do Marcelino Freire, é uma obra incrível, né? Porque quando a gente vê esse título, nós já percebemos um intertexto, né? Um intertexto com Castro Alves, que foi o nosso poeta da terceira geração romântica, da geração social, né? Da geração condoreira, que trabalhou com essa perspectiva, né? Da denúncia de tudo aquilo que sofria o afro, né? O africano, ao ser, né? Colocado num navio e agressivamente, né, de maneira terrível, de espancamento, de fome, de miséria, e que já estava proibido, mas acontecia esse navio negreiro e a sociedade brasileira não enxergava. Então aqui nós temos os contos negreiros, mas que na verdade vai além dos negreiros, porque nós vamos falar das grandes cidades, dos grandes centros, nós vamos nos direcionar para as grandes cidades, mas aquele espaço que é ocupado por pessoas que na verdade é um contraditório, não tem espaço. Não tem espaço nas grandes cidades. Então nós vamos para aqueles lugares que acabam possibilitando a contravenção, né? Que acaba por causa da fome, da miséria, da falta de oportunidade, levando as personagens a uma ação, né, de venda, do próprio corpo, de negociar o próprio corpo, de venda de drogas, de roubo e assim por diante. Então é mais do que o negreiro, né? É esse brasileiro sem espaço, é esse brasileiro sem oportunidades, que está aqui colocado em 16 narrativas curtas. Porque quando nós falamos de contos, nós devemos levar em consideração que a UFO cobra muito essa questão do nosso conhecimento teórico. Então nós estamos falando de narrativas curtas, independentes, uma narrativa não está relacionada à outra, e são narrativas muito impressionantes. Por quê? Porque não tem somente as características da narrativa, né? Então o livro é composto por 16 contos que o nosso autor chama de uma maneira linda, né, de cantos. Por que são cantos? Porque é a voz da personagem que é pronunciada. Isso é impactante para nós e é motivo de prova e é motivo de questão, porque é a voz, ele dá voz para quem não tem voz, para quem está silenciado, e ele então dá voz. Então nós temos cantos, esses cantos, né, de quem não tem voz. A maioria dos contos com uma narrativa em primeira pessoa, né? Então eles são caracterizados, né, os cantos. Nós temos aí essa característica da fala da própria personagem. E a professora gostaria de ir agora para o campo da estrutura da obra. A obra, ela está estruturada começando com uma epígrafe muito interessante. O Brasil do meu amor, terra do nosso Senhor. Gente, que é uma abordagem ufânica de Brasil. É uma abordagem de um Brasil idealizado. Mas os contos não trazem esse Brasil. Os contos não trazem esse Brasil idealizado, né? Os contos, dentro do livro do Marcelino Freire, a citação ganha realmente um aspecto provocativo, né? Porque o Brasil, olha, o Brasil do meu amor, terra do nosso Senhor, né? Mas que permite tamanha diferença social, né? Esse alargamento dessas diferenças sociais, esse alargamento, né, desse aprofundamento dessas diferenças. Então é claro que essa epígrafe ela ganha esse aspecto provocativo, né? Uma homenagem ao Brasil ao contrário, né? Não é aquele Brasil perfeito, né? É um Brasil que nós ainda temos que lutar muito, que construir muitas coisas. A capa do livro também é muito interessante. Então, a capa do livro, nós tivemos acesso ao livro online, você ainda pode ter acesso ao livro, você tem a oportunidade de ler o livro. E na capa do livro, nós temos o negreiro, uma compreensão do negreiro
Por quê? Porque nós temos uma fotografia de um negro adulto de pé, nu, de costas para o leitor, né? E o título ali, Contos Negreiros, dando uma exposição de comércio. Esse negro da capa é o primeiro índice de toda a potência de sentidos que nós temos na leitura de Negreiro. Porque em Negreiro nós temos diversos sentidos, né? É uma potência de sentido. Então, Contos Negreiros. As costas do livro também é impactante, porque fecha com uma capa. Porque as costas do livro, o que nós temos nas costas do livro? Nós temos uma visão do sujeito negreiro periférico, que nela está o mesmo negro da capa, agora, porém, expondo o seu rosto. E ao expor o seu rosto e sobre a genitália nós temos o quê? Um código de barra. Esse código de barra é um índice de comercialização. Então, a noção de comércio negreiro, né? E o título, né? Do prólogo, eu gosto muito, e eu tenho um amigo que não gosta muito de rapadura, e eu lembro muito dele por isso, porque no prólogo, né? Ele coloca o quê, né? Nós temos um prólogo do Chico Sá, que ele diz o quê? É doce, mas não é mole não, é rapadura, né? Justamente é uma obra que mesmo com todas essas questões que acabam trazendo, né? Uma sofreguidão para a gente, uma angústia muitas vezes, mas ao mesmo tempo o jeito que o Marcelino Freire conduz a sua obra, o que acaba acontecendo? Não é cansativo fazer uma leitura social como desses contos. Muito pelo contrário, né? Os gritos que dão em zumbis, os negros, né? Que Marcelino Freire escreve como quem pisa, né? No chão de barro do negro. Então, como amassada entre os dentes e o terreiro da linguagem, da língua portuguesa, do canto do nordestino, traz uma revelação incrível, né? É música de quem assobia, né? E, ao mesmo tempo, gente, de quem assobia e chupa cana, né? Das heranças, de quem masca o bagaço das pestes, das chagas, dando um nó no falar da Casa Grande, né? É a fala supostamente civilizada. Então, é incrível, né? Começa pelo prólogo. O que é o prólogo? É uma introdução, é uma apresentação, né? Então, é uma dialética de esclarecimento, como ele mesmo diz, né? E aí a gente trabalha com essa ideia, contos ou cantos, né? No índice nós encontramos subscrito 16 cantos, em vez de contos, né? Então nós temos essa alteração morfológica, que traz uma representação incrível, né? O autor brincando com as possibilidades criativas da palavra, né? É essa brincadeira com essas possibilidades criativas da palavra, né? Cantos existem por meio de uma voz, né? E essas vozes muitas vezes aparecem em forma de gritos, né? Da existência, né? Da confissão da dor, do sofrimento, né? Então nós temos muito, gente, nós não podemos perder isso de vista. São narrativas, mas que perpassa pela oralidade, pela rima, pela combinação de sons, que perpassa pelo ritmo, pela aliteração. O que é a aliteração? É a combinação de sons, de consoantes, você vai perceber muito isso, e pela assonância, que é a combinação de vogal. Então nós temos, por isso, né, cantos, porque perpassa muito pela oralidade, pela memória musical, né? Pela memória musical, até mesmo da condição sertaneja, das ladainhas, né? Das ladainhas, das queixas nordestinas, né? O próprio autor diz o quê? O que eu faço acaba sendo música. Então isso é fala do autor, não é fala da sua professora. O que eu faço acaba sendo música, um canto, um maracatu qualquer. Então ele traz essa transposição, né? As personagens do livro fazem presente pela sua voz. E como a professora disse no início desse vídeo, a atuação de personagem em voz que grita sua dor, que grita o seu prazer e que grita as suas impossibilidades e que grita as suas faturas, né?
são personagens elaborados pelo existir, né? Que inquietam, que chocam, que enfim, presentificam em viva voz a condição de quem é silenciado. Então isso é muito interessante, é muito marcante. Então eu posso dizer, professora, que nós temos personagem protesto? Sim. Qual seja o equivalente dizer que não é um livro sobre necessitados e suas constantes deficiências, mas ao contrário, sobre subalternizados. E a professora quer colocar para vocês que atualizem o vocabulário de vocês, por favor, relacionado a essas questões no Brasil, né? Temos aí um livro interessante que atualiza esse vocabulário, então precisamos atualizar. Estamos falando de subalternizados, de excluídos e suas eficiências discursivas, isso é incrível. São excluídos, são subalternizados, mas têm uma eficiência discursiva incrível, né? Seu poder de saber, de fazer e de falar de si mesmo e por si mesmo. É o que eu acho mais incrível. Falar por si mesmo, né? Utilizando da voz, dos silenciados, né? Enfim, sobre uma cultura extremamente laborativa, né? E, porém, até muito pouco tempo no Brasil, negligenciada nas discussões acerca da produção literária. E agora a gente tem um livro incrível, né, que traz essa cultura que foi até poucos anos no Brasil negligenciada. Então vamos aos contos, né? Quando nós falamos dos contos, nós temos 16 narrativas curtas. Trabalhadores do Brasil, nós não temos um enredo tradicional, isso também é outra questão importante. Trabalhadores do Brasil, nós temos uma reflexão acerca dos lugares sociais ocupados por esses trabalhadores. E é tão interessante, gente, por quê? Porque ele sempre vai colocando esses trabalhadores do Brasil e utilizando de interrogações, né? Então, ele vai falando de cada, uma narrativa em primeira pessoa, né? E, ao mesmo tempo, né, o narrador, ele não tem nome, mas é um narrador que conversa com um branco, né? E que é caracterizado aqui no texto, como a gente percebe, né? Nós não temos a presença de vírgulas e todos os parágrafos são terminados por um estribilho. Por isso música, características da música, né? Por um refrão, por uma pergunta, né? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Então ele termina cada parágrafo com essa pergunta, né? Que vira um estribilho, que vira um refrão. Tá me ouvindo bem? E aí os nomes dos trabalhadores que aparecem aqui são nome de entidades africanas que aparecem, né, exercendo funções subordinadas e dizendo o quê? Que todos são trabalhadores, né? Então o conto possui várias passagens que são de extrema musicalidade. Solar dos Príncipes, nós temos um grupo de jovens negros do Morro do Pavão, no Rio de Janeiro, que resolve fazer um curta-metragem sobre hábitos e vida da classe média, já que o pessoal da classe média o tempo todo sobe o morro, né? E para filmar os hábitos e o estilo de vida das pessoas que moram no morro. Então o que nós vamos verificar? É que eles querem fazer um curta diferente, mas não vai sair diferente, porque o porteiro fica com medo deles, porque um deles pula o portão, e porque aí eles vão chamar a polícia, e porque aí vai ter apito, né? E vai ter tudo de novo, som de polícia, né? Toda aquela coisa que eles gostariam que ficasse fora do filme que eles querem fazer. Então a estrutura física do prédio, né, nos chama muita atenção, e eu lembro muito de falas no Brasil que diziam isso, né? Se a gente não constrói escolas, a gente vai acabar construindo muitos presídios e vamos aumentando os nossos muros e seremos prisioneiros de nós mesmos, porque nós percebemos isso, né? Há uma mistura de vozes, há uma mistura de um narrador em terceira pessoa, há um narrador em primeira pessoa, e o conto representa esse medo de uma parcela da sociedade, né? Que vai ficar ali dentro do edifício, dentro dos condomínios, com muito medo do que está acontecendo lá fora. Então, Solar dos Príncipes é um título que também chama a atenção ao contexto do conto, né? A professora selecionou alguns contos para comentar com vocês, que eu considero como temática importante. Esquece, né? Nós temos um narrador assaltante que está no sinaleiro
e que espera uma melhor oportunidade para realizar um assalto, né? E aí nós temos uma reflexão sobre a noção de violência. É incrível, porque aí ele vai colocando para nós em primeira pessoa o que é violência. É estar numa prisão com inúmeras pessoas, é ser espancado. Ele vai colocando, né? O texto é um relato de um assaltante marginalizado e o título, né, revê o dissertar possível, né, da vingança, o assalto contra os que possuem, mas ele tem 17 ações, né, de violência contra os pobres. Ele vai então nos fazendo a refletir o que realmente é violência. O que significa a violência? O que representa a violência, né? Então ele vai dizer, não, violência é ser espancado a todo instante, é ser colocado numa cela com inúmeras pessoas. E aí ele vai nos dando dica, né? E nos fazendo refletir do que realmente é violência. E no final é muito forte, porque é como assim, ele nos leva a fazer inúmeras reflexões e no final ele fala assim, esquece. Como quem diz assim, não adianta, né? Esse pessoal está dentro de uma bolha, eu não consigo falar, esquece. Né? Então, e é o título do conto, né? Esquece. O Alemães Vão à Guerra trata de um assunto e de um tema muito triste para o Brasil, muito presente no Brasil, que é por meio de uma visão altamente etnocêntrica, né? O narrador, um sujeito que não é nomeado também, e ele fala das suas experiências sexuais pelo mundo. E aí a gente percebe o quê? Que todas as viagens dele, ele seleciona por países pobres, justamente por quê? Porque essas localidades onde nós temos a miséria, ele então tem facilidade, né? Nessa questão de ter a prostituição com facilidade, sem muita cobrança. Então ele fala assim, olha, ele vai contando as experiências sexuais que ele teve pelo mundo. Nepal, Ilhas Virgens, Guiana, Haiti, né? Todo o discurso é feito por um receptor, o Johan, que está do outro lado da linha do telefone, e o texto questiona o poder daqueles que possuem o patrimônio cultural e econômico, né? Que se julgam superiores, porque o ponto de vista dele é mesmo aquele ponto de vista de que ele é superior. E ir à guerra aqui, gente, não é uma guerra, né, como os alemães foram à guerra, mas é nosso dinheiro salvaria. Pô, e é tão incrível, porque aí ele escreve como se nós estivéssemos ouvindo a personagem falar, com vários R's, né? É como se tivesse a pronúncia daquela personagem. A gente acaba dando educação para esse povo, né? E há uma ligeira sugestão de que o narrador está na Alemanha, né? Vamos, olha, ele faz a pergunta, vamos? O que não podemos é ficar nesse clima, né? Então, o título contém essa ironia, né? Essa ironia da força deles que se dá no nível da sexualidade. A guerra dele, eles vão à guerra erótica, né? A guerra sexual. Então, é por isso que a professora diz que o título é irônico, né? Tem um conto, gente, que eu gostei demais, né? É assim, eu gostei muito desse conto, que é o conto Linha do Tiro, porque é acerca da violência nas grandes cidades do Brasil, e o texto, no primeiro momento, causa um estranhamento no leitor. Por quê? Porque nós temos uma impossibilidade de diálogo. Você não tem um narrador, é o tempo todo o diálogo, e eu achei muito interessante porque fala dessa questão da linguagem, fala dessa questão da impossibilidade do diálogo, e aqui a gente tem uma aproximação com o gênero dramático ou teatral, né? Por quê? Porque nós temos uma cena bastante risível, porque a senhora, ela não entende o que está acontecendo. Então o ladrão chega para ela, né? Ela é uma velha, e aí ele fala para ela, escuta, é um assalto. Aí ela fala, não, hoje eu não vou comprar nada, tá vendendo chocolate? E aí ele fala, não, é um assalto. E aí ela vai repetindo, e então nós temos assim uma narrativa que é uma narrativa circular, porque vai repetindo aquele diálogo, e é um diálogo insólito, porque é completamente inexplicável, né? Porque é iniciado e repetido por 3 vezes a situação absurda de que nada acontece. Então nós temos aí uma estrutura cênica mesmo, uma estrutura teatral, porque nós só temos o diálogo. Nós ficamos sabendo de tudo que está acontecendo ali no Linha de Tiro
pelo diálogo, pela fala das duas personagens. E aí é incrível, né? Porque a senhorinha vai o tempo todo falando para ele, não, mas... aí ele fala para ela, senhora, tem... é um roubo que está acontecendo. E aí ela fala assim, ué, mas então por que você, né, não vai lá e fala com o ladrão e tal? Ela não entende que é ele. Então, essa impossibilidade do diálogo. E o conto inteiro acontece por meio dessa fala insólita. Nação Zumbi, o narrador inicia o seu monólogo por meio de muita alegria, porque ele considera que ele vai ganhar 10 mil reais, e aí é uma realidade muito dura, né? Porque ele vai ter que fazer uma viagem de avião até um hospital, né? E porque ele vendeu um rim, né? É um negro pobre da periferia, né? E que viu a venda do seu rim como a única saída para a sua miséria social. Mas aí a polícia aparece, né? E apenas no final do conto para prender o narrador. Aí, quer dizer, o corpo seria um meio para transpor essa situação de pobreza, né, extrema. E zumbi, no conto, significa o morto-vivo, né? Que vai aos poucos vendendo as partes do seu corpo, né? Então esse cotidiano terrível, né? E parece assim uma sequência onírica, por quê? Porque a gente mistura a realidade com a fantasia, porque ele imagina uma feijoada com o dinheiro, ele mandou até preparar tudo. E aí nós temos uma epígrafe bem interessante, olha, zumbi, fantasma que vaga pela noite morta. Então, essa epígrafe, né, que nós vimos aqui, que é uma epígrafe bem interessante. Bom, tem algumas questões importantes, como, por exemplo, Coração, que é um conto que fala de um relacionamento que Célio, né, pobre funcionário de uma confecção, que após um relacionamento fortuito se apaixonou por Beto e não sendo correspondido. Então ele vai, por isso o nome Coração, e Célio encontrou Beto na estação, né? E Célio tem aquelas cenas sexuais que ele vai colocando aqui. E aí o que vai acontecer, né? Eles encontram novamente e no outro dia Beto partiu sem despedir, deixando apenas um chiclete cheio de formigas, né? Então, nós temos esse conto, ele nos chama a atenção por um fato, gente, estrutural muito importante, que é um entrecruzamento de vozes. Então, o título do conto, Coração, né, questiona ter ou não ter sentimentos. Há um conflito, né, libidinal aí, na carência afetiva, e a presença de um interlocutor chamado Mona, e uma reflexão acerca da solidão urbana, né, que é muito recorrente hoje, né? E ele cita o show de Roberto Carlos de final do ano, que também a gente ouve muitas pessoas dizerem que o final de ano é um momento de muita solidão, é um momento que as pessoas se sentem, né, realmente muito só. E aí ele cita Maria Bethânia, Roberto Carlos, né, e o tom triste e melancólico do texto. Por isso Coração, né, nascer com coração, não ter coração, né. Outra coisa que chama a atenção agora a professora tem o caderno de turismo, é uma pessoa falando de diversas viagens, mas me chama muita atenção por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, né, que para quem é cachorro, não precisa ir para tantos lugares assim, né? Pode ser enterrado no próprio quintal. Outro conto que está em discussão hoje, a Xuxa hoje está em discussão, as coisas dela, os textos dela, a gente tem visto muito debate acerca disso. E o conto Nossa Rainha, nós temos uma menina pobre, uma menina que o aspecto físico, né, não teria jamais condição de ser Paquita, mas que sonha ser Paquita, mas que no máximo o que seria pertinente para essa menina é ser rainha. Mas qual rainha? Rainha do samba, né? A noção de rainha da bateria, né? Apresentando a força da resistência e estética e cultural, quer dizer, há muitas pessoas que questionam muito isso. As Paquitas teriam um modelo que não é bem um modelo de Brasil, todas as meninas brancas e tudo. E a mãe, a dor da mãe, né? Por quê? Porque na ocasião a mãe teve que faltar o trabalho, né? Para acompanhar a filha, né? Para o evento, para essa questão de ver a filha sofrer, né? Por ter como ídolo a Xuxa, né? E resolveu, uma vez a Xuxa
resolveu ir ao morro e a mãe vai ter que levar essa filha para ver, então é bem interessante. Agora, Totonha é algo que a gente reflete muito. Por quê? Porque Totonha fala dessa questão de aprender a ler, porque às vezes a gente tem esse desejo. Eu me lembro uma vez nós fizemos uns estudos a respeito de alfabetização de determinadas tribos indígenas e foi muito incrível isso, porque o branco vai ensinar, ele acaba levando a sua cultura, né? E aqui a Totonha, ela é uma protagonista, uma mulher negra e pobre, que ela valoriza a sua questão cultural. Tanto é que ela vira e fala o seguinte, que ela não vai aprender a ler, por quê? Porque ela não vai se curvar. Esse se curvar é essa questão do quê? De se deixar levar pela cultura do branco, né? A velha negra, diante do empenho civilizatório, né? Ela fala que a escrita é a base fundamental para o processo de reificação. Só que a Totonha, ela vai contestar isso, mas é um repertório de valores que a escrita carrega, né? E ela contesta isso e ela protesta, né, em relação a isso, né? Ela entende, né, o seu espaço de exclusão, o saber da velha é negado e silenciado pela escrita, né? Então chama Totonha, né? Que é um conto interessante. Bom, continuando aqui, nós vamos falar de Polícia e Ladrão. Polícia e Ladrão tem uma perspectiva interessante, porque lembra uma brincadeira de infância, né? Porque tinha uma brincadeira de infância que era Polícia e Ladrão, e aqui nós estamos falando de alguns indícios de que o narrador é um policial que está sobre a mira, né, da arma do seu melhor amigo de infância, o Nando, e ambos parecem feridos. Por quê? Porque ele termina dizendo assim para o amigo: porra, Nando, não complica, já perdemos muito sangue. Para que apontar a arma na minha cabeça, amigo? Né? Não aponta. Então o que a gente verifica? Que ele vai tentar minimizar essa situação, ver se o Nando muda de ideia, lembrando das brincadeiras deles de infância, né? Ele vai lembrar das brincadeiras. Então, o que acontece? É uma narração feita em primeira pessoa, um narrador também que não é nomeado, né? E o Nando, o sujeito marginalizado, que acabou caindo no mundo da contraversão, como a professora falou, né? Os grandes centros, São Paulo, as possibilidades desse mundo. E aí um amigo tentando argumentar com ele, contando da infância dos dois, né? Da história, né? Das pessoas que envolveram com o crime. Então nós vamos perceber, né, que o aporte é mais convencional acerca dos elementos narrativos. Então não quebra como nós vimos outros contos, com perguntas retóricas, com diálogo, com cenas, né, aquele cenário próprio para o teatro. E aí a gente tem outro conto, os títulos são sempre, né, muito chamativos para o próprio enredo, Meus Amigos Coloridos. O conto é um relato acerca de uma vida íntima do narrador-personagem, né, que ele vai falando desde a infância até a sua maturidade. Então, esse conto, Amigos Coloridos, já traz à tona a temática do conto, que o tema é a homossexualidade. Também temos como tema aqui a miséria social, que é um aspecto recorrente, né, em grande parte dos contos, né, dos contos negreiros. E os nomes dos amantes são nomes que apresentam significados dentro do conto, o que é bem interessante. Humberto é o ímpeto, a descoberta da cultura. Dr. Salem é a representação da maturidade. E assim ele vai falando, né? O amor é materializado na figura do Negron é negro, né? No final do conto, né? Um amor sem garantias de retorno, né? E daí, o que ocorre? Nós vamos para um conto bem interessante aqui, que é o Curso Superior, que nós temos um narrador em primeira pessoa, que não é nomeado e que ele começa a falar: meu medo é, né? O que é que eu faço, hein, mãe? Porque o medo dele de entrar para a universidade, de não conseguir ter boas notas, porque ele não tem uma base. E aí ele tem medo de ser ridicularizado por isso, tem medo também do que possa acontecer com ele na universidade e também tem medo de sair da universidade com um diploma e não conseguir trabalho. Então, a ironia, né, ao governo que atribui a responsabilidade de não ascensão social ao indivíduo.
Então, muitas vezes nós vemos isso. O governo, ele traz essa culpa para o indivíduo, mas nós sabemos que o indivíduo, muitas vezes, a linha de saída dele não é a mesma das outras pessoas. E, portanto, a linha de chegada dele também não vai ser a mesma. Então, a gente percebe nesse conto essa ironia, né? Porque ele vai mostrar o seu comportamento aí relacionado a como fazer na universidade. O medo do narrador é perder realmente a sua mobilidade social, né? Então é um conto interessante também nessa perspectiva. Meu Negro de Estimação também. O narrador expressa todo o seu amplo domínio sobre a figura de Benjamin. Então ele tira o Benjamin da comunidade dele, né? E aí ele chama Meu Negro de Estimação. Olha como isso é emblemático, né? O certo do narrador é um sujeito branco de classe alta que levou o Benjamin para ser um brinquedo dele, um brinquedo social, um brinquedo sexual. Então, o tempo todo ele fala isso. Meu negro, né? É a tentativa de colocá-lo definitivamente como, assim, essa coisa, né? Ser meu. Ele o possui, né? E ele vai colocando como o Benjamin vai deixando tudo que era da cultura dele, né? Vai rejeitando toda a cultura, né? E aí a gente vai percebendo esse caso, né? E é o meu negro de estimação. E o Benjamin, né, acaba afastando de tudo que é do ambiente dele e da cultura dele. O último conto, né, é um conto chocante, mas é um conto que aborda para um tema impressionante, que o narrador viajou por diversas cidades do Brasil em busca de experiências sexuais sem proibições, né? É o famoso turismo sexual. E é tão interessante que ele fala que não gosta do Brasil, e aí as pessoas perguntam, mas e Manaus, né? Se você vai para Manaus, e aí ele fala, não, mas Manaus não é o Brasil, né? Ele considera o Brasil São Paulo. E aí nós temos, além do turismo sexual, um outro tema muito forte, né? Crime, inclusive, que é a pedofilia. Porque ele fala que no país dele não dá para ele ficar com uma menina de 13 anos, mas aqui ninguém fica vigiando, ninguém fala nada. Então, Manaus é o lugar onde ele conheceu a índiazinha, uma prostituta de 13 anos, né? E que ele vai em busca desse prazer, né? E ninguém fica me policiando, é a fala dele. Então, fecha o conto com um tema, né? Um tema não menos polêmico do que os demais e muito atual, né? Que é essa condição, né, da prostituição da jovem índia de 13 anos de idade, né, na região amazônica no Brasil, né, que o narrador a nomeia como Minha Alegria Primitiva. Então, nós temos aí, né, as nossas narrativas curtas, cantos, né, daqueles que são silenciados, e algumas coisas como Vaniclélia, que, por exemplo, ela tinha aquela perspectiva de casamento, que era da prostituição, e ela acaba se casando e sendo maltratada, né? Então nós percebemos esses grandes maus tratos dentro dessa trajetória desse livro de contos, né? Então, a atuação de uma personagem voz é de extrema importância, né? É a de que toda essa enunciação, pela força da voz, se faz presença, transborda em dimensões, né, dentro, né, da estrutura do livro de contos negreiros. Certinho, gente? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam no canal Casa da Leitura, né? Curte e gratidão!